importantes que em algum momento eu pensei, mas eu vou falar disso tão específico, mas eu acho que talvez seja necessário, né, para a gente ficar com um conceito bem claro do que vem a ser, tá? Habilidades ou objetivos que vão ser ensinados têm função para a vida, que possam ser utilizados no imediato futuro, né? Então, ele tenta utilizar essas atividades, não adianta. Funcionalidade é isso. Se não tiver funcionalidade, não é currículo funcional natural, ok? Porque não está não está se respaldando aí na questão principal, né? Num dos princípios norteadores do currículo funcional natural. E se não está se respaldando nisso, não é, né? Simples assim. Não tem muito segredo, tá? Como que você vai escolher o que é funcional para aquele indivíduo? E aí que entra a grande questão da escala de intensidade de suporte, né? Que eu vou mostrar para vocês. Ela vai ajudar justamente nesse ponto. Ela vai conseguir mostrar para vocês o que esse indivíduo já sabe fazer, o que ele precisa de ajuda e o que ele não faz. E aí você vai conseguir, olhando para aquelas questões, discutir qual a área que você pode trabalhar com maior ênfase naquele semestre e como você pode trabalhar, tá? Então a escala, ela não é uma questão avaliativa para diagnóstico, ela é um instrumento para dar uma diretriz do caminho que o professor pode seguir com o aluno, né? E aí ela consegue fazer com que esse professor tenha aí atitudes ou escolhas que realmente sejam funcionais para aqueles alunos, né? Eu posso fazer a avaliação ali dos meus 15 alunos, com reunião com os pais, ou se eu tenho professor do ano anterior, pode ser com esse professor do ano anterior. Muitas vezes a gente tem dificuldade de trazer o pai até a escola, né? Então ele pode ser aplicado dessa forma. Tem uma formação né, que a gente tem que passar para que ela consiga fazer a aplicação, mas ela não é muito elaborada, né? Ela é bem possível de ser feita por profissionais da área da educação especial que já estejam formados, tá? Esse é um dos requisitos para poder utilizar o instrumento. Então aqui, por exemplo, todos são aptos, né? E aí é por meio de uma entrevista e você vai fazendo as questões e completando ali o questionário e depois você consegue ter uma fotografia, né? Como qualquer avaliação, existem limitações, mas você tem uma fotografia de como que está o nível de independência dele em cada uma das áreas que são importantes para os jovens e adultos, tá? Então, esse instrumento ele vem a colaborar com a questão dessas decisões. O que é funcional para ele? O que eu devo ensinar? Né? Que muitas vezes a nossa dúvida é essa, né? E o currículo ele tem que ser pensado nessa perspectiva, né? Ele tem que ter essa maleabilidade, ao mesmo tempo que ele tem ali quais são as áreas que devem ser trabalhadas, né? E aí você vai justificar o trabalho ou não com determinada área a partir da avaliação que foi feita, né? Então é algo que é muito casado, ele realmente nos dá esse respaldo e permite que o professor tenha atitudes e direcionamentos respaldados em algo concreto, né? Não é somente, eu ouvi falar, ou está descrito aqui, mas é uma avaliação formal e ela foi feita de forma que ela está sendo finalizada a questão de validação dela, né? Então, a âmbito nacional. Então, ela foi aplicada em praticamente todos os estados brasileiros, todas as regiões foram contempladas, alguns estados só que a gente teve maior dificuldade. Mas, então, ela tem um parâmetro aí que ela pode ser considerada como uma validade nacional, tá? Então, essas são as questões que são extremamente importantes para a gente pensar e poder traçar e procurar sempre, né, não trabalhar especificamente atividades de vida diária, sempre colocar outras questões em conjunto. Ele precisa aprender essas questões. Sim, ok. Então, em alguns momentos você vai utilizar disso, mas em outros é importante que a gente vá propiciando novas aprendizagens aí, tá bom? Esse relato da LeBlanc é ótimo, né?
Então ela fala assim, tive a oportunidade de ter em mãos diferentes currículos de escolas especiais, né? Encontrando habilidades do tipo, ser capaz de unir um ponto ao outro num traçado sobre folha em branco. Funcional? É uma beleza. Ele agora é capaz de pintar o círculo sem ultrapassar limites. Nossa, que joia, né? Pode também assinalar qual é o prédio mais alto desenhado em papel. Gente, qual é o sentido de você fazer essas atividades? Não tem, né? Um jovem adulto, pensa na nossa população de jovem adulto, acima de 16 anos, né? Aí ela faz o questionamento, né? Temos que ter em mente o que vamos ensinar a nossos alunos. A pergunta necessária é, terá alguma utilidade para a sua vida? Todos os objetivos de ensino devem responder essa pergunta. Todos, do currículo do aluno. Tá? Se a resposta for negativa, então você traçou um objetivo lindo. Aí você se pergunta, vai ter utilidade na vida dele? Não. O que eu vou fazer? Buscar outra habilidade para ensinar. Tá? Então, é importante a gente ter essa maleabilidade, né? Porque senão a gente vai continuar ensinando coisas que não são funcionais, que não são úteis e que ele não vai desenvolver ali, não vai ter a questão de qualidade de vida, autonomia, tudo isso vai ser deixado de lado, certo? Então, é extremamente importante pensar nessa perspectiva. E aí vem o conceito de naturalidade, né? O que vem a ser natural, né? Ele relaciona-se, obviamente, diretamente ao ato de ensinar, as situações de ensino, os materiais que a gente vai utilizar, os procedimentos, bem como a lógica na utilização das atividades, elas devem ser o mais próximas possíveis do ambiente natural, tá? E aí, a gente deve evitar ao máximo situações artificiais, né? Mas é óbvio que em muitos momentos a gente utiliza das situações artificiais para iniciar o processo de ensino. Por exemplo, né? Eu vou ensinar o meu jovem a fazer compras. E aí eu percebo que na localidade onde ele reside, o acesso ao mercado dele Condor é uma rede do Paraná inteiro? É Extra, sei lá, Mercadorama não existe mais. Lembra Sul também não, né? Nossa Senhora. Eu sou daqui. Enfim, um mercado grande, né? Mercados grandes, eles são separados por setores. Boa, obrigada. E aí, cada setor tem uma variedade gigantesca de produtos, certo? Então, assim, num primeiro momento, para um jovem que não vai, né? Nunca foi a um mercado. Eu levá-lo ao mercado, eu vou observar que ele vai ficar perdidaço ali dentro, né? Mas eu posso dar essa oportunidade no primeiro momento para eu ver se ele realmente vai ficar perdidaço. Porque pode ser que ele não fique. Por quê? Pode ser que ele vá toda semana com a mãe ao mercado e ela, à medida que vai pegando as coisas, ela pode ir falando com ele, mas não necessariamente deixá-lo pegar as coisas. E pode ser que isso, repetidas vezes sendo executado, ele tenha aprendido e ele só não realize por conta de não ser dada oportunidade, certo? Então, beleza, vamos fazer uma visita ao mercado. Leva a galerinha lá e vê o que acontece, né? Vamos, obviamente, guiado, orientado, né? Não solto assim, né, gente? Vamos, né? Tudo nos conforta. E aí eu percebo que ele não tem essa questão de saber onde que são os locais, né? Se você fala, vamos buscar uma fruta, me leva para buscar uma fruta. E aí ele te leva para a seção de material de limpeza, né? Então você pode ir fazendo essas questões para dar oportunidade no primeiro momento e perceber o que ocorre, né? Se ele minimamente já tem a noção dessas questões pelo fato da mãe ir toda semana ele acompanhá-la, muitas vezes a família não leva para acompanhar nessas atividades diárias, né? Você pode partir daí para o seu ensino, certo? Se ele não tem noção nenhuma, você vai ter que partir de algo mais básico, né? E aí o que a gente pode fazer? A gente pode começar com o mercado fictício dentro de sala de aula.
Você começa com poucos objetos, à medida que vai aumentando os objetos, você vai separando em seções, depois você pode deixar em carteiras separadas para mostrar corredores separados, então você vai aproximando aquela situação fictícia do ambiente real, até que no momento que você chega no mercado maior, ele já vai ter essas noções aprendidas, certo? Então a gente pode passar do ambiente ali, né, construído, fictício, para o ambiente real. Né? E muitas vezes a gente consegue fazer essas transposições, mas ela tem que ser programada que ao final isso seja realizado em ambiente real. Né? A gente tem muito, acho que em todas as instituições, pelo menos as que eu visitei, a tal da cozinha, né? Onde eles podem realizar as atividades e tal. Em alguns momentos, o que eu via que acontecia? Todos ficavam sentadinhos naquela mesa, né? Tem sempre uma mesa grandona dentro dessa cozinha. E aí a professora fazia coisa. Ou ela cortava as frutas, né? E aí assim, por que eu não vou deixar ele cortar? Ah, não, mas a faca é pontuda e pode cortar os dedos. Tá, pega uma menos pontuda, pega uma que não corta assim o dedo tão rápido, né? Que você tem que serrar para cortar o dedo, ele não vai cortar o dedo, né? Então a gente tem como ir fazendo procedimentos que vão possibilitando a independência. Mas muitas vezes a gente tem alguns receios, algumas questões aí que precisam ser desconstruídas, tá? Então, quando a gente fala em natural, é toda essa perspectiva que a gente tem que pensar, tá? Já falei. A questão da idade, importante, né? A gente está trabalhando com jovem adulto, né? Então, a questão assim, mas ele tem... Ai, horrível isso que eu vou falar, tá? Idade mental de... Não, ele não tem idade mental, tá? Ele tem tantos anos, ele tem 20, ele tem 16, ele tem... Enfim, essa é a idade dele, ok? Ele pode ter dificuldades para realizar algumas habilidades que crianças, por exemplo, realizam com independência. Sim, pode, tá? Vamos ensiná-los. Vamos. Não com objetos infantilizados, né? Então, tem uma das pesquisas que é muito boa. Um centro universitário, um grupo de jovens adultos com deficiência intelectual, onde uma das monitoras da formação lá, que estava possibilitando a vivência desses jovens em ambiente universitário para fazer essa transição, estudo bem legal, eu trouxe ele no final para mostrar para vocês, ela pega e traz, para a orientação profissional, ela traz figuras de diferentes profissões, e daí a escolha dela foi muito infeliz. Ela pegou figuras da Turma da Mônica, criança, sabe? E aí, dentro dos jovens, tinha uma jovem com deficiência intelectual, tinha diagnóstico de síndrome de Down, e ela fala assim, nossa, que interessante, e ela faz leitura de histórias infantis na biblioteca para as crianças, né? Ela fazia esse trabalho voluntário. E aí ela falou assim, ai, que interessante, monitora, vou utilizar com as minhas crianças. Fica a dica, estava infantilizada. Né? Então, ela mesma já coloca a questão. Então, é importante a gente pensar nesse processo. E muitas vezes, uma vez, inclusive, eu estava andando, dirigindo na rua, e eu olho para o ponto de ônibus e aí tinham duas senhoras. Uma delas estava vestida, né, bem clássica, com o coquinho atrás, a saiona, blusa e tal, e a outra senhora, um pouco mais nova, mas mesmo assim senhora, ela estava com Maria Chica, uma bolsa das princesas, e aí eu pensei, para que isso, meu Deus do céu? Né? Não há necessidade dessa infantilização, de tratá-lo como eterna criança. Ele não é uma eterna criança. Ele vai passar pela questão de movimentos hormonais, por exemplo, né? E aí, no momento que eu estava dirigindo, eu olhei para frente e falei, não, eu não vi isso, não é real. De novo, falei, putz, é real, né? Então, a gente precisa, a gente não acredita em alguns momentos que aquilo vai acontecer mesmo, né? Em pleno século, né, 21 que a gente vive, mas acontece, né? Então, assim, é uma eterna criança, é o meu bebezão, é não sei o quê. Não é, né? Muitas vezes a família tem que perder isso e também os próprios profissionais que atuam com esse jovem, né? A gente precisa tratá-lo como adulto, como adolescente. Eu não vou ficar falando uma coisinha de criança com eles, né? Não
gente está trabalhando com jovens e adultos. Aí, o que a gente faz? A gente vai diminuir a dificuldade na tarefa, mas a gente não vai infantilizar a tarefa, né? Então, são aspectos que são diferentes, né? Uma coisa é eu deixar a tarefa simples e fácil de ser executada. A outra coisa é eu deixar a tarefa infantil, né? Então, em um momento que eu fui fazer uma visita, sei lá em que época, a adolescente chega assim, oi, tudo bem e tal. Primeiro que muitas vezes eles já chegam querendo te abraçar, né? E você abraçaria, se você sair na rua e alguém vier te abraçar, você vai abraçar? Então, né? Fala assim, oi, meu nome é Yasmin, qual é o seu nome? Meu nome é tal. Oi, tudo bem? Aí eu deixo chegar perto e dar o beijo, né? Mas se você não tem essa apresentação inicial, veja, eu não estou sendo má e nem rude com ele. Eu estou ensinando ele a como se comportar socialmente, né? E aí ela chega e fala assim, olha o desenho que eu fiz, né? Uma pessoa, né, com mais idade que eu. E ela chega com um solzinho pintado. Deu, que legal, né? A gente tá aquele sorriso amarelo, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E aí você pensa, qual a utilidade disso para a vida dele? Eu trabalho com currículo funcional natural, não dá, né? Não posso fazer, não posso falar nada, fica quieta, em outro momento a gente conversa. Naquele momento, obviamente, não ia ser adequado, você fala, olha, que legal e tal, né? Enfim, tá só hoje, né? Você tem que dar uma lógica para aquilo que está acontecendo. Mas um sol com carinha para um jovem de tantos anos, 30, 40 anos, fazer ali a pintura, não, né? Então, você quer trabalhar com sol e está sol no dia, vai para fora, vai pro pátio, né? E aí você consegue fazer esse trabalho, né? Vamos sentir o sol esquentando na pele, enfim, né? Tem várias maneiras de trabalhar com sol, eu não preciso fazer eles pintarem ali, e ainda com uma carinha, daquelas carinhas com aqueles nariz gordinhos, sabe? Não dá. Enfim, essa questão da idade é algo que me incomoda muito, como vocês puderam perceber. Porque a gente vê realmente que eles são tratados como eternas crianças. É um anjo, é assexuado. Não, gente, ele vai ter vontade, ele quer namorar, ele vai querer, em algum momento ele pode começar a aprender ali com os hormônios e ele vai se masturbar na sala e você vai precisar fazer orientação com ele, né? Não é que ele não pode se masturbar, ele pode, mas tem local para isso. Mas aí você vai ver, o banho dele é dado por alguém, então nem no momento do banho ele tem privacidade. Então vamos trabalhar com essa família, né? Vamos fazer orientação, né? Para ele poder ter o momentinho dele lá, no banheiro, enfim, né? Consequência positiva, a gente já conversou sobre isso, né? Reforçadores naturais, não há necessidade de ficar colocando reforçadores arbitrários e muito menos a questão de chocolate, qualquer coisa assim, tá? As tarefas, se você pensa em algo que é útil para ele, que é funcional, ela vai ser automaticamente prazerosa, tá? Então isso é extremamente importante. A aprendizagem sem erro, né, é extremamente importante para a gente justamente trabalhar com essa questão que ele tem de baixo limiar a frustração e abandono automático da tarefa. Então a gente precisa trabalhar com essa questão no momento que eu penso os meus procedimentos, tá? Inicialmente, se eu não conheço aquela turma e eu começo a perceber que as tarefas que eu proponho são tarefas que ele não executa, ou ele, né, enfim, se nega a fazer, e você percebe que ele tem um potencial eu facilito a tarefa num primeiro momento, mesmo sabendo que ele teria potencial para executá-la da forma que estava, somente para trabalhar com essa questão e aumentar esse limiar dele de frustração, né? Muitas vezes, e a gente tem essa questão, e não só com jovens e adultos do deficiência intelectual, mas às vezes com adolescentes, né? Onde tudo foi feito para ele, tudo foi dado na mão dele, tudo. Então, aí no momento que ele tem uma pequena frustração, nossa, aquilo vira, né, algo extremamente exagerado.
Então, a gente precisa possibilitar frustrações, sim, em ambientes seguros, né? Então, onde seriam ambientes seguros? Dentro da escola, onde você vai perceber que ele se frustrou e você vai ensiná-lo a lidar com essa frustração, né? Em como superar isso, em como enfrentar isso. Veja, são questões extremamente importantes e que devem ser ensinadas, né? Muitas vezes a gente pensa, não, mas isso a gente aprende com a vida, né? Sim, nós aprendemos com a nossa vida, mas eles precisam de estrutura de ensino, né? Então a gente precisa, sim, pensar em como estruturar isso, tá? E o papel do professor é facilitar o processo de aprendizagem, antecipando possibilidades de erro, né? Então, em muitos momentos, veja, quando eu trabalho com currículo funcional natural, e aí vocês vão ver nos procedimentos que ele vai, desde o momento que eu observo o que acontece, sem eu fazer nada, para saber o que o aluno executa, qual que é a habilidade dele, né? Enfim. E aí, no momento que eu começo o procedimento, não existe a possibilidade daquela tarefa não estar completa. Por quê? Seja por meio de eu dar a oportunidade de ele realizar os pequenos passos, ou eu realizar com ele e não por ele, tem diferença, né? Nem que seja dando ajuda física total, que não é tão indicado, mas às vezes há necessidade, a tarefa estará executada ao final, né? Então, mesmo que seja com ajuda total, ela vai estar executada, tá? Então, é algo que é extremamente importante a gente colocar que, no momento que eu começo o procedimento de ensino, por exemplo, eu vou ensiná-lo a, sei lá, fazer o pagamento no caixa com o dinheiro, e aí eu monto ali um mercado fictício, com um aluno sendo caixa, o outro fazendo as compras e tal, e aí tem um dos alunos que tem extrema dificuldade, os outros vão executando, e no momento que então esse aluno vai fazer, eu faço a monitoria próxima dele e, se preciso for, eu vou fazendo intervenções pontuais com relação à ajuda física parcial, ajuda física total, a questão de demonstração de como realiza, né, para ele olhar e aí ele imita em seguida, ou então somente com instruções verbais, né? Então, a gente vai fazendo esse passo a passo, e à medida que eu vou repetindo as atividades numa mesma sequência e retirando aos poucos esses níveis de ajuda, ele vai tendo independência, né? Então, esses procedimentos são extremamente importantes. Então, não há possibilidade da tarefa não estar executada ao final, né? Ele sempre vai ter êxito, às vezes com mais ajuda, que diminui ali a porcentagem de ajuda deles, e às vezes com porcentagem de ajuda menor, tá? Então, assim, a ideia de aprendizagem sem erros é buscar facilitadores que transformem a tarefa de aprender menos árdua para o nosso aluno e garantam o seu êxito no final do processo, né? Então, à medida que ele realiza a tarefa, mesmo que com ajuda física, parcial, total, enfim, ele vai ter o êxito da tarefa ao final, né? Isso é extremamente importante, empolgante, e a gente consegue, aos poucos, ir aumentando a motivação dele para a atividade, tá? Como ensinar, né? A questão de entusiasmo, né? Um professor monótono é muito chato, né, gente? Já devem ter assistido, devem ter visto palestras extremamente chatas, com aquela voz que vai sempre da mesma, né, a mesma questão de tom e tudo. Então, isso vai ficando mais enfadonho, né? E aí, assim, como que a gente consegue perceber se o nosso ensino está chato ou se ele está interessante, né? Se a gente está se sentindo mal e né, achando que aquilo não está indo para frente, é porque realmente não deve estar, né? Acredito em você. E aí você pode ir mudando isso e tornando tudo mais interessante para esse aluno, tá? O que mais? O tom de voz, a linguagem que é utilizada muitas vezes, a gente precisa colocar uma linguagem que seja acessível, né? Então, não vou ficar usando termos técnicos. Então, assim, é interessante a gente usar uma linguagem que seja bastante adequada, né? Não usar termos técnicos, não utilizar linguagem rebuscada, né? Mas eu aprendi que o termo técnico para determinado assunto é fácil, vou usar. Não vai usar. Isso ali não, né?
A depender da população que você conversa, você usa, né? Aqui a gente pode falar, mas quando eu estiver com o meu jovem adulto ali, eu não vou falar dessa forma, né? Quando eu estava com as técnicas e cuidadoras da instituição, a gente não ficou aprofundando nossos estudos com relação ao currículo funcional natural, né? Eu fazia discussões com elas de acordo com o que elas iam vivendo e ia mostrando as coisas na prática e aí ia fazendo sentido para elas, né? Diferente, porque se eu desse uma palestra dessas, num primeiro momento elas iam ficar olhando e falando, meu Deus, o que ela está falando? Tá, e daí, como é que eu faço isso? Né? Para vocês, não. Vocês já têm uma vivência imensa que tudo que eu falo, vocês já vão relacionando com as vivências que vocês têm. Né? Então, a depender do público que a gente fala, a gente precisa mudar a nossa linguagem. Né? Isso é extremamente importante. Enfatizar as habilidades, não utilizar a palavra não. Né? Eu não vou falar, não faz isso, não sei o quê. Em vez disso, a gente já direciona para o sim. Né? Olha, faça dessa forma. Né? Então, evitar essa questão de não, porque isso é extremamente frustrante, é ruim. Né? No momento que você, por exemplo, faz alguma coisa e aí o seu colega chega, você não deveria ter feito isso e isso. Existe uma outra forma que o teu colega fala isso. Ele pode chegar e falar, olha, que tal você fazer tal coisa? Não é muito mais agradável? A gente aceita com maior facilidade. Né? Ficar apontando que você errou é extremamente ruim, você se sente muito mal. Né? Então, você pegar e já colocar em direção do que ele pode acertar é algo mais prazeroso. Né? É uma maneira de você dar uma devolutiva construtiva sem destruir a pessoa. Né? Fazer uma crítica sem desconstruir. A atenção do aluno deve ser garantida, né? E muitas vezes a gente tem que descobrir qual que é a forma daquele aluno prestar atenção. Né? Então, isso é bastante importante. As ordens devem ser claras e, ao mesmo tempo, deve ser uma por vez. Né? Ele executou, a gente dá a próxima. Ele executou, a gente dá a próxima. Se eu chego e falo, olha, você vai agora lavar a sua mão. Abre a torneira, põe a mão embaixo, esfrega uma mão na outra, pega o sabonete, passa uma mão na outra, coloca o sabonete aqui do lado, enxaga com a mão, fecha a torneira. Vai olhar para a câmera e falar, como assim? Né? E aí, então, eu tenho que fazer uma instrução por vez. E à medida que ele executa, eu faço a próxima instrução. Né? Então, os ambientes, para que eles se tornem mais favoráveis à aprendizagem, a gente tem que pensar nessas condições. Caso contrário, a gente vai ter muita dificuldade. Uma das questões que a gente já percebeu que facilita muito a aprendizagem é quando você estrutura uma cadeia de comportamentos, você repete ela sempre na mesma ordem. Tá? E ele vai aprender a executar naquela ordem. Tá? E isso não é ruim, isso é muito bom. Eu acelero a aprendizagem dele. Né? E a gente tem alguns vídeos que falam de inserção no mercado de trabalho e é extremamente interessante, porque aí os supervisores, digamos assim, né, dos jovens e adultos com deficiência intelectual, eles relatam. Ele é ótimo, porque ele inicia e termina a atividade, né? E muitas vezes ele é melhor do que nós. Por quê? Se eu estou fazendo alguma coisa e a Cláudia entra, eu vou parar para conversar com ela. Eu falo, tudo bem, como é que vai e tal. Né? E muitas vezes o nosso aluno, quando ele aprende a fazer a tarefa, ele vai até o final da tarefa. Isso é extremamente importante, é uma qualidade que deve ser elencada e valorizada, principalmente para a questão do mercado de trabalho. Né? Então, por isso que é tão importante a ordem que essas tarefas são ensinadas. Tá? Isso é bem, bem legal. Essa questão é importante. Né? Tempo de resposta. Às vezes o tempo de resposta de um aluno para o outro muda, e muda muito. Né? Então, teve uma ocasião de avaliação, e aí eu não era um jovem adulto, era uma criança nesse caso, mas eu peguei e fiz uma instrução onde eu pedi para que ele me imitasse e colocasse, entreguei o mesmo material para ele, fiquei com um material igual, eram uns bloquinhos, e aí eu coloquei, faz assim, e daí eu coloquei um bloquinho em cima do outro. Ele olhou, levantou, deu uma volta, aí mexeu em algumas outras coisas, sentou de novo e fez. Então veja,
Se num primeiro momento, só o fato dele ter levantado, eu já ia atrás dele, já tentar fazer outra atividade e tal, eu ia perder uma informação extremamente importante. Qual é? Ele segue a instrução e ele consegue compreender o que eu solicitei para ele, no tempo dele. O tempo dele era bem maior, ele demorou uns 3, 4 minutos para voltar e responder, né? Então, em alguns momentos, você fala assim, não, mas ele já fez isso em algum momento. Eu sei que ele sabe, agora que ele não está fazendo. Então, a gente, às vezes, precisa trabalhar com essa questão de tempo de resposta, né? A sua instrução e da resposta que ele tem a essa instrução, por exemplo, tá? Então, em muitos outros casos, né, a gente, num primeiro momento, onde a gente está conhecendo o jovem, está colocando a situação e tal, a gente consegue perceber essas questões. E aí a gente começa a trabalhar e veja, cada um dos seus alunos, ele pode ter um tempo de resposta diferente, são indivíduos diferentes, né? Não é porque eles têm o mesmo diagnóstico e que a avaliação de comportamento adaptativo deles deu próxima, assim, deu parecida, né? E todos eles precisam trabalhar muito habilidades sociais, por exemplo, né? Ou de saúde e segurança. Saúde e segurança é algo que no país em geral está bem ruim, assim. E aí eu vou trabalhar então com todos eles da mesma forma. Não. Né? Cada um deles vai ter a sua peculiaridade e eu vou precisar ver essa questão de tempo de resposta que ele tenha. Sempre que for fazer elogios, né, descrever o que você está elogiando. Né? Então, que interessante, você fez tal coisa. Inicialmente, às vezes, vai parecer um pouquinho artificial, mas isso vai se tornando natural com o tempo. Tá? Se você começa a fazer esse procedimento, isso vai se naturalizando para você, tá? E para ele é extremamente importante, porque aí ele consegue correlacionar exatamente o porquê que ele está sendo elogiado, né? Às vezes a gente demora um pouquinho para chegar e falar, olha, que interessante isso que você fez, né? E aí ele fez alguma outra atividade em seguida que ele vai achar que você está falando da atividade que ele acabou de fazer e não daquela que você realmente está falando. Então, descrever é extremamente importante. Tá? Isso faz uma diferença bastante grande e as ajudas físicas elas devem ser evitadas, justamente por essa discussão que a gente tem muito grande com relação à oportunidade. Você dar a oportunidade no primeiro momento para ver se ele já não sabe, ele não executa porque alguém faz por ele. Né? Por exemplo, quem aqui vai querer lavar um banheiro se ele acabou de ser limpo? Alguém foi lá e fez para você? Alguém tem muita vontade de lavar o banheiro? Alguém já fez para você, né? Isso para coisas que você não gosta muito e até para coisas que você gosta muito, né? Por exemplo, eu adoro fazer bolo, mas se eu chego em casa e alguém já fez, eu não vou fazer, eu vou comer, né? Óbvio, né? Então, se tem alguém que faz as coisas para você, eu não vou fazer, né? E aí, veja, mesmo que eu saiba, num primeiro momento, aí a pessoa chega e fala, então faz o bolo você. Eu vou ficar esperando que ela faça no primeiro momento. Se ela fez a vida inteira, eu não vou pegar e vou fazer de primeira. Eu vou demorar um pouco para responder, né? E então, essas questões, elas precisam, se a gente responde dessa forma, por que esse indivíduo também não vai responder? É óbvio que responde, né? E a gente precisa ir trabalhando com essas questões. Os interesses do aluno devem ser aproveitados para o ensino de novas habilidades. Então, perceber quais são os interesses, os temas que ele gosta, tipo de música, programas de televisão, vídeos, enfim, né? São questões extremamente importantes que devem ser utilizadas. Isso a gente defende muito também quando a gente tem a questão da deficiência intelectual junto com o autismo, e aí o autismo ele tem algumas questões de interesses restritos, né? Então a gente acaba, daí tem essas questões de comorbidades, a gente precisa, junto a esse interesse restrito que esse aluno apresenta, chamá-lo para a questão de aprendizagem e ensino, né? Então eu posso utilizar disso para que o ensino ele se torne interessante, né? Verificar o que esse aluno tem de interesse e trazer isso para dentro de sala de aula, para dentro das atividades, tá? Para montar o meu procedimento de ensino, né? O que eu preciso fazer? Qual que é o meu objetivo geral?
Todo e qualquer currículo tem que ter esse objetivo. Tornar a pessoa com deficiência intelectual mais independente e produtiva e também mais aceita socialmente. Esse é meu grande objetivo. Tá? É isso que eu preciso pensar quando eu vou montar e tomar as minhas decisões. E aí, as minhas decisões, elas podem ser respaldadas nesses pontos. Estabelecer os comportamentos que vão ser ensinados. Né? E como que eu vou estabelecer isso? Né? Eu vou ver o que ele já realiza, o que ele precisa de ajuda, o que ele não faz. Né? E aí eu vou fazer uma lista. E aí eu vou ver por onde que eu vou começar. Escolher quais os momentos da rotina podem ser utilizados para ensinar. Né? Então, eu vou ver quais os momentos mais adequados para inserir aquele ensino. Né? Escolher o procedimento que eu vou utilizar para aquele aluno, para aquela habilidade específica. Descrever esse procedimento. Eu preciso ter muita clareza de qual é o meu procedimento. Tá? E avaliar a efetividade dos procedimentos. Gente, isso é uma briga que eu tenho constante. Você precisa fazer um acompanhamento do processo. Né? Não adianta fazer um lindo plano, né? E aí durante a execução você não registra nada. Aí chega no final do semestre e fala, pois é, ele não aprendeu. Acontece, né? E aí no momento que você fala isso, eu falo, tá, mas e como é que foi o processo disso? Ah, não sei. Oh, meu Deus do céu, como assim você não sabe? Então vamos repensar, né? E aí, se você tem muito claro o seu procedimento, se você tem claro o que você espera do seu aluno, você vai conseguir fazer esses registros. Ah, pode ser que eu não faça o registro todos os dias. Ok, você tem 15 alunos, tá? Você tem 5 dias na semana. Cada dia da semana você registra 3. Ah, hoje esses 3 foram assim. Aí no outro dia, esse daí fiz outras atividades, esses 3 foram assim. Tá? E aí eu tenho pelo menos registro semanal. Olha só, tá? Se for mensal, também dá para ser mensal. Posso fazer 2 por dia e aí fica registros quinzenais. Sei lá, tá? Dá para a gente fazer esse acompanhamento de processo. Tá? Não é algo impossível de ser feito com o número de alunos que a gente tem dentro de sala. Tudo bem? E aí, para que a gente consiga fazer esse plano pensando nessa perspectiva para alcançar o objetivo, o que a gente tem atualmente no nosso país? A gente tem a escala de intensidade de apoio. Alguém de vocês já teve acesso, já aplicou? Ela foi aplicada no estado do Paraná, em Londrina, se eu não me engano, e uma cidadezinha perto de Londrina, que é a Maria Maria tem a família dela. Bela Vista do Paraíso. Isso mesmo, Bela Vista do Paraíso. Então você já sabe da escala. Então, vocês devem ter aplicado ali a escala e devem ter recebido, né, os resultados com relação. E, inclusive, ela aplicou muitas escalas, né? Não sei se nessa condição, mas em Goiás, por exemplo, ela foi lá e aplicou. Então, a gente aplicou muito no estado de São Paulo. Então, né, foi feita uma aplicação em massa aí. Então, o que aconteceu? Essa escala ela é um instrumento. Alguém não conhece o instrumento? Ninguém conhece ou todo mundo conhece? Não. Então, eu vou ter que falar coisas que você já sabe. Né? Embora a grande maioria das coisas que eu falei, vocês já devem saber também. Mas, enfim. Esse projeto ele começa em 2013, quando a publicação da escala de intensidade de suporte pela Associação Americana de Deficiência Intelectual. Certo? O professor Thompson, que é um dos principais autores, a Maria Maria entra em contato e ela pede, então, para a gente fazer a validação desse instrumento no país. Por quê? É um instrumento que vai avaliar habilidades de comportamento adaptativo nas diferentes áreas, como vocês podem ver ali, ó, vida doméstica, comunitária, aprendizagem ao longo da vida, emprego, saúde e segurança, atividades sociais. Tem uma segunda escala suplementar de proteção e defesa. Veja, se você pensar você nessa escala, você vai ver que todas as áreas da sua vida são contempladas como adulto. Né? Para você ser um adulto efetivamente na nossa sociedade, você precisa ter independência em todas essas áreas aí, em todas essas atividades. Certo? Então, o nosso objetivo como adulto é
é ter independência em tudo isso, tá? Então, ela, entrando em contato com o instrumento, ela pede para ser validado aqui no país, e aí a gente recebe a informação de que ele estava sendo validado em Portugal. Entramos em contato com Portugal, porque eles têm autorização para a língua portuguesa, né? E aí, que é bem diferente da nossa língua, tá? Embora a gente fale português também, a gente começou a falar ali no grupo que a gente falava brasileiro e eles falavam português, tá? Porque é muito diferente. A gente tenta colocar o manual na língua português, Portugal, português, Brasil, e aí fica impossível de compreender, né, pela quantidade de termos que a gente tinha que colocar, e aí a gente refaz a tradução, que é uma coisa mais fácil, mas eles autorizam e a gente começa o processo em 2013. Né? Então tem um processo de validação, de você pegar a escala original, transpor para o português, do português para o inglês, passar por juízes, entregues para vários juízes com doutorado já concluído na área de educação especial, com a especificidade de deficiência intelectual, então são juízes extremamente capacitados, enfim, tá? É um processo longo e aí começam-se as aplicações, né? A tradução de todo o manual, que tem 70 páginas, né? Então a gente faz tudo isso e começam as aplicações. As aplicações são feitas por meio de parcerias da Universidade Federal de São Carlos com várias outras universidades, centros, Federação Nacional das APAES, que foi uma grande parceira, né? Então, houve aí uma colaboração imensa para a gente conseguir fazer todo esse processo, e aí tudo isso vai entregue na Universidade Federal de São Carlos, onde os dados são todos digitados, um a um. 1.800 escalas. E aí, então, a partir disso, a gente consegue ter um panorama e os ajustes da escala para que ela possa ser utilizada. Tá? Então, isso a gente tem feito há 5 anos. E ela, o que a gente tem visto? Que ela responde muito bem a uma ótima, excelente fotografia. Não é uma simples fotografia, é aquela fotografia panorâmica, sabe? Vem com plus. Você consegue ver muito bem como que está aquele indivíduo na vida dele. Eu vou mostrar a escala para vocês. E aí, o que a gente começa a fazer? A gente começa a aplicar a escala. Aí, a gente, a partir da escala, faz um plano de ação. Então, vou trabalhar isso, isso e isso durante esse período com o meu aluno. Beleza. Trabalha, faz um acompanhamento de processo e tal, beleza. E aí, depois do terminado o semestre, a gente aplica a escala de novo. E a escala apresenta alteração. Então, assim, o que ele demonstrava não conseguir realizar com independência, ele passa a realizar com independência. Então, assim, é fantástico. Você consegue ver nitidamente que o seu procedimento de ensino ele foi efetivo. Por quê? Ele tornou aquele indivíduo mais independente em habilidades extremamente importantes para a vida dele. E uma coisa que é extremamente importante, que daí foi trabalhado, foi um conceito trabalhado na tese de doutorado da professora Maria Amélia, há muito tempo atrás, não posso falar quanto tempo, é a questão do ensino incidental, né? Então, a partir do momento que você ensina habilidades na área de vida comunitária, por exemplo, as atividades sociais e aprendizagens ao longo da vida também respondem, né? Então, não necessariamente eu preciso ensinar especificamente cada uma das habilidades, mas ela tem esse efeito de ensino incidental. Mesmo não programando exatamente, eu também possibilito a aprendizagem de outras áreas. Então, isso é muito interessante, isso é muito legal e isso nos empolga muito. E isso traz uma forma de você contemplar o que até então os professores nos questionavam muito. Mas como que eu vou pensar? Qual que vai ser a habilidade? Como que eu vou tomar a decisão para o currículo? Assim, né? Aplica a escala e aí você toma as decisões. É muito interessante. Então, vou mostrar a escala para vocês. Ela tem essas 3 sessões, eu vou dar ênfase à sessão 1, tá? A sessão 1, você vai... ela é aplicada numa forma de entrevista, onde eu, como entrevistadora, vou estar com o jovem com deficiência intelectual, ele vai participar dessa resposta, tá? E, em conjunto, uma pessoa que tenha contato há mais de 3 meses com ele.
tá? Pode ser um professor, um profissional que eu conheça bem ou um familiar, tá? Então isso facilita um pouco a gente aplicar, porque normalmente os nossos alunos estão anos na instituição, então sempre tem alguém que o conhece desde sempre, né? Então, e aí o que você faz? Você explica, né, que esse instrumento vai contemplar ali as habilidades de comportamento adaptativo nas diferentes áreas, e aí cada uma das atividades que for perguntado, a pessoa vai responder qual que é o tipo de apoio, se ele precisa de algum apoio, monitoramento, a questão de pistas verbais, a ajuda física, ou parcial ou total, né? O total é quando ele não executa. Se ele tem alguma frequência, né? Então se ele não apresenta nenhum tipo de apoio, ele não tem frequência, ele não tem tempo diário. Então você pula direto para a próxima, você não precisa perguntar, ok? Essa foi uma das últimas instruções que o Thompson deu para nós, porque a gente foi com o questionamento de que, mas se ele não tem apoio, por que eu vou ficar repetindo, né? Ele falou, não, a gente pula, pode pular também, que não está errado, né? Porque a gente segue muito certinho, ainda mais que minha formação inicial foi, eu fiz magistério, mas depois eu fiz psicologia, então, disciplina de testes e aplicações de instrumentos e tal, a gente tem aquele costume de seguir estritamente o que está escrito no manual, né? Por uma questão de validação, se tem uma validação nacional, eu preciso seguir o manual, né, gente? Então, e aí ele autorizando isso, a gente, então já vamos colocar um adendo no manual, que na hora da aplicação, acontecendo isso, a pessoa pode fazer tal coisa, né? E aí a gente vai perguntar a frequência e o tempo diário, né? 30 minutos, 2 horas, 4 horas, enfim, tá? Então, para cada uma das habilidades, eu vou responder essas 3 questões, tá? E aí isso vai me dar uma avaliação quantitativa da questão do nível de independência ou da necessidade de suporte que ele precisa para desempenhar cada uma das atividades dentro das áreas específicas, tá? Aqui eu tenho, só para mostrar para vocês a parte A e a parte B, que é a atividade de vida doméstica, tem 8 comportamentos, e a de vida comunitária tem 8 também, tá? Ela é exposta dessa forma, tem ali o tipo de apoio, frequência e tempo, que são as coluninhas com os números, onde você só vai ticar, né, de 0 a 4, qual que seria ali, tá? As atividades escolhidas para cada uma dessas partes, elas são atividades que refletem geral, né? Às vezes ela, mas dentro de vida comunitária não perguntou determinada habilidade. Ok, mas ela está refletida ali em outras, né? Foi feito todo um estudo para a escolha de quais atividades representavam cada uma das áreas. Então, por exemplo, de vida doméstica, banheiro, a questão de cuidar da roupa, né? Incluindo lavá-las, tá? Não é simplesmente dobrar o cardal, cuidar do guarda-roupa, tá? Alimentar-se, cuidar de limpar da casa, vestir-se, tomar banho, utilizar aparelhos domésticos. E de vida comunitária, deslocar-se em um local para outro na comunidade, utilizando transporte, participar em atividades de recreação e assim vai, tá? Então, são vários comportamentos dentro dessa mesma área que vão nos permitir ter um retrato do que é importante e aonde que esse aluno está com maior dificuldade, né? Então, aí são as outras partes da escala, só para vocês verem que ela repete, né, o mesmo padrão para cada uma das então, ali de emprego, né, que nem eu falei para vocês, né, a questão das oficinas que a gente trabalha. Muitas vezes a gente pode incluir essas habilidades das atividades de emprego dentro da oficina que a gente já tem. Então, o objetivo não vai ser ensinar o aluno a fazer determinado objeto ou determinada coisa, mas sim por exemplo, aprender a usar habilidades específicas do trabalho, tem que ser as que ele vai utilizar no ambiente mesmo. Interagir com os colegas do trabalho, né? Então, isso é uma habilidade interessante. Interagir com os supervisores e tutores, tirar dúvidas, tá? Então, essas são questões gerais que em qualquer trabalho que você vá, você vai ter que ter, né? A questão das habilidades específicas, em 2015 teve a fundação da Associação Nacional de Emprego Apoiado, né? E aí, acho que foi em novembro de 2015. E eles têm trabalhado muito nessa perspectiva, né? E quando eu li a questão, pensei, a gente trabalha com emprego apoiado no currículo funcional natural, será que é a mesma coisa?
Eles não colocam lá, pelo que eu me lembre, tá, a questão de terminologia de currículo funcional natural, mas a forma como eles descrevem o apoio no próprio ambiente natural, o ensino das habilidades que ele vai executar e tal, me pareceu muito a questão que está fundamentada no currículo funcional natural, né? Não sei se vocês têm acesso à questão da associação, mas eu achei bastante interessante e me parece algo que pode vir a contribuir muito para a questão da inserção desses jovens no mercado de trabalho, tá? E aí, no final, olha só que legal, a gente tem a nossa fotografia panorâmica, né? Em cada uma das áreas ali, elas vão somar uma pontuação, certo? Essa pontuação eu vou olhar lá no apêndice do manual e ela vai me dar um percentil, tá? Esse percentil é só olhar, pontuação geral, percentil, gente, muito fácil, tá? E aí esse percentil eu vou tacar aqui, tá? E aí ele vai me mostrar se esse aluno ele tem uma intensidade de suporte muito alta, ou seja, ele precisa de muita ajuda para fazer muita coisa. Então, quanto mais alto, pior é o desenvolvimento dele, tá? E quanto mais baixo, melhor, porque quer dizer que ele precisa de menos apoio, a intensidade é menor, então ele tem maior independência, tá? Certo o raciocínio? Ótimo. Então, aqui ele vai dar um retrato de qual as áreas, dentro da doméstica, comunitária, aprendizagem ao longo da vida, emprego, saúde, segurança e sociais, qual delas ele apresenta maior defasagem, qual delas ele apresenta maiores habilidades, né? E aí a gente tem esse retrato bem bonitinho. Aí, veja, em novembro a gente está agora, né? Em junho desse ano, no final do ano, eu e uma colega minha da Federal de Santa Maria, que também foi orientando da Maria Amélia, a gente foi para a Associação Americana de Deficiência Intelectual, que teve o congresso lá, né? Tem todo ano. E aí, nisso, a gente descobre que existe esse plano centrado na pessoa. Veja, publicado em 2017. Quem que é o professor que fez tudo isso? O próprio Thompson, né? Que é o professor que tem nos orientado aí. E aí, ele senta conosco e nos explica todo esse processo. E aí a gente olha isso e fala, eu quero isso. Por favor, né? Autoriza isso para nós. Ele não é um instrumento, você pode traduzir e usar. Uau, é isso que eu precisava. Né? E aí, porque ele complementa. Né? Então, quer dizer, a gente não precisa passar pelo processo de validação, que nem a escala, mas a gente precisa da escala para preencher ele. Né? Então, a partir daquele retrato final que aparece ali, eu tenho esse plano para direcionar as ações do professor. Né? E aí ele destina-se, então, a fornecer uma orientação passo a passo, são 18 passos, tá? Para as equipes de planejamento educacional, que tem por preocupação, tá? Então, se essa é a preocupação de vocês, eu acredito que sim, tornar o indivíduo apto para usufruir do convívio social e auxiliar no processo de transição para a vida adulta. Olha que coisa mais linda, né? O instrumento possui 18 passos a serem estudados e preenchidos, né? Então, a hora que a gente olha isso, brilha os olhos, né? Fala, era isso que a gente estava precisando, né? Então, você tem um instrumento de avaliação que ele vem com um plano centrado na pessoa, né? E tudo isso, ele vai muito de encontro à questão do currículo funcional natural, né? Acho que fica muito clara essa comunicação entre esses materiais, né? Você consegue trabalhar exatamente o que ele precisa, né? Para que ele então seja mais independente e tal. Esses são os 18 itens que eu vou dar uma passadinha para vocês olharem. Em inglês, tá? Em português a gente não terminou de traduzir, chegou em junho, né? Final de junho, e aí a minha aluna está fazendo a tradução. Mas para vocês darem uma olhadinha, tá? Ele é pequenininho, bem tranquilo, e ele tem os 18 passos para você preencher nas tabelas, né? Então você vai lá e coloca cada uma das áreas, quais são as demandas e tal. Olha só a vantagem, vocês vão ver esse material antes da Maria Amélia. Ela vai ver só na segunda-feira, tá? Porque eu ainda não encontrei com ela pessoalmente, ela só sabe que eu trouxe, mas ela não viu ainda, tá? E aí você vai preenchendo todas essas tabelas, né?
e com cada uma das caracterizações de cada uma das áreas, e aí você vai tomando decisões orientadas, né? E aí você decide, então, porque apresenta defasagem em 3 áreas, qual delas eu devo trabalhar? Então, na medida que você vai preenchendo as perguntas, você vai tomando essas decisões. E aí, então, isso permite que você use os mesmos critérios de decisão para todos os alunos, né? E você padronize isso para vários profissionais. Então, é algo que realmente vem muito ao encontro do que a gente está trabalhando, né? Isso é algo muito importante, muito interessante. E o enfoque que a gente tem defendido muito é que é para jovens e adultos, né? Então, é algo que nos Estados Unidos está bombando muito, eles estão muito interessados na questão da independência, da inserção na sociedade, da questão da autorregulação, né? Enfim, é que agora começa a vir os termos que eles estavam usando lá em inglês, não consigo traduzir tudo. Aí a gente entende, mas a tradução é complicada. Mas, enfim, eles estão muito preocupados com isso. Eles têm materiais e kits de orientação de como ensinar ele a cozinhar sem ele precisar saber ler, ensinar ele a questão de usar dinheiro. Enfim, eles têm tudo muito, muito elaborado, né? Muito interessante de você ver. E a preocupação deles tem sido muito nessas áreas de saúde e segurança, proteção e defesa. Como ensinar isso, né? E aí a nossa parceria com a Secretaria vem muito ao encontro da questão de saúde e segurança, porque a minha aluna que entrou no mestrado, ela se propõe a fazer aplicação da escala, elaboração do plano e trabalhar com saúde e segurança. Então, como ensinar saúde e segurança para os nossos jovens, né? Então, a gente vai desenvolver aí, se tudo der certo, em parceria com a Secretaria, para ter aí um primeiro estudo que demonstre, né, como fazer esses procedimentos. E aí, onde que ele vai estar descrito? Na dissertação dela. Por isso que teses e dissertações feitas com base no currículo funcional natural, elas trazem essa questão toda esmiuçada, né? Porque você precisa descrever todo o seu procedimento e depois você mostra se ele foi efetivo ou não. E aí você tem análise de processo, enfim, então é algo que é bastante interessante, tá? E aí você tem, ao final do 18º passo, só volta um pouquinho para mim. Aí, no 16 você toma as prioridades, no 17 você começa a implementar e a torná-lo realidade, né? E aí no 18, o próprio plano já prevê acompanhamento, né? Então você vai repetindo o 18, você coloca várias folhas 18, tá? Vários passos 18, e aí você preenche eles ou semanalmente, ou quinzenalmente, ou mensalmente, para você ter o acompanhamento. Então veja, ele já pensa no acompanhamento de processo, que é tão importante, porque se a gente pensa no procedimento e num primeiro mês esse aluno não apresenta nenhuma diferença, algo tem que ser repensado no procedimento. Eu não posso chegar no final do semestre ou no final do ano para repensar o meu procedimento. Eu tenho que repensar o meu procedimento durante o processo, tá? Porque senão eu fico perdendo aí anos e anos de potencial, de tudo, e esse aluno fica lá na mesma, né? Então eu preciso, por isso que eu bato tanto na tecla de acompanhar o processo e não somente o resultado final, ok? Então ele prevê isso de processo. Uma outra coisa que a gente também teve acesso, mas que eu acabei esquecendo de trazer, que eu lembrei agora, na verdade, é que a escala ela tem uma aplicação para um entrevistador não experiente até 1h30, tá? Para um entrevistador mais experiente, que já aplicou mais vezes, tal, ele vai dominando a escala, ele aplica em 45 minutos, tá? Então, assim, não é algo traumático, ok? Dá para a gente fazer. Só que ela estava se tornando inviável para ser replicada, né? Porque, você faz 45 minutos no começo, tem familiar que vem lá de outro município, e aquela confusão toda, né? E aí, para a gente fazer a reavaliação com a escala, ficaria um pouquinho confuso, né? Ou mais complicado. E aí, o que o professor Thompson trouxe para nós? Ele trouxe uma
revisão anual da escala. Então, você aplica anualmente, ela demora 15 a 25 minutos, ele fez um roleplay com a gente, e aí você pode fazer, inclusive, aplicação por Skype ou telefone. Então, você permite, e ele já fez a questão de você verificar se realmente é coerente, é condizente com a escala completa, né, essa versão menor. E aí ele fez estudos que comprovam estatisticamente que elas são equivalentes. Então, a gente pode utilizar, num primeiro momento, a escala completa, e a partir da segunda avaliação, usar a revisão, tá? E aí ela são 3 páginas somente, ela tem perguntas gerais de cada uma das áreas e ela permite que você atualize o seu plano a cada ano, né? E aí isso é legal, porque você pega um plano inicial, você executa, você vê o processo, você vê o final como é que ficou e você já dá margens para o próximo. Né? A ideia é essa, é um ciclo que não tem fim, né? A aprendizagem dele não tem fim, não teria que ter, né? Ele sempre tem algo que ele pode aprimorar, que ele pode aprender e que ele pode desenvolver. Então, ela vem com todo esse arsenal que é muito interessante, dá muitas ferramentas concretas, né? Porque muitas vezes a gente fala e pensa, tá, e como é que eu vou executar isso? Como que eu vou fazer? Como que eu vou aplicar? Aplicar a escala todo ano, né, estava difícil. Lá nos Estados Unidos eles têm algumas questões de distância, né, tipo, é tudo muito espalhado no país inteiro. Então, eles estavam com essa dificuldade, foi por isso que eles fizeram esse protocolo revisado aí, essa revisão anual do protocolo para poder, então, ser utilizado dessa forma. O que vem no encontro do que a gente quer também, né? E aí a gente também pode, já está autorizado para a gente utilizar para estudos, e eu trouxe esse material, mas eu acabei esquecendo de trazer aqui para vocês olharem. Mas ele é dessa forma que eu descrevi, tá? São 3 pagininhas, perguntas gerais de todas as áreas, e ele pode ser aplicado dessa forma. E é muito mais simples a forma de aplicação, mas ele não exclui de forma alguma a aplicação